uma coisa está ficando clara neste último ano do atual governo: a intenção de passar a boiada e ir vendendo o Brasil, a começar pela Eletrobras. A análise é do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Nos últimos 15 dias, a discussão sobre privatização voltou às primeiras páginas dos jornais no Brasil. Primeiro, porque a concessionária de Singapura, responsável pelo aeroporto do Galeão, resolveu devolver o Galeão para a União, o que coloca um debate sobre, afinal de contas, que tipo de concessões são essas, que tipos de privatização são essas, que no final das contas, quando a empresa tem algum prejuízo ou tem algum risco de prejuízo, ela quer rever os contratos, senão devolve para o Estado. A outra notícia que nós assistimos ao longo dessa semana foi a discussão sobre a privatização da Eletrobras, na qual o relatório do TCU questiona o valor colocado pela União. E aí se reabre o debate sobre, afinal de contas, quais são os critérios de avaliação e precificação de ativos tão importantes e tão estratégicos para o Brasil, como é o caso da Petrobras e da Eletrobras. Se não fosse o fato só do setor elétrico ter a importância que tem, a sua estratégia do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista da nação, do ponto de vista da segurança energética do país, além de tudo, a dúvida sobre os estudos, a dúvida sobre os valores, a dúvida, afinal de contas, quem vai ganhar com essa privatização. O debate sobre a Eletrobras vai muito além do valor do preço, vai muito além, afinal de contas, se entra este ativo ou sai aquele ativo. O debate que precisa e é necessário que seja feito é, afinal de contas, como colocar boa parte da segurança energética no país na mão de uma empresa privada, provavelmente de capital internacional. No mundo inteiro, o debate sobre a questão do setor elétrico é central e estratégica, e por isso fica na mão do Estado. Aqui no Brasil, estão aproveitando esse último ano do governo Bolsonaro para tentar passar a boiada. E o debate Eletrobras, Correios e as próprias novas concessões de aeroportos e terminais, de alguma forma fazem parte dessa corrida para vender o Brasil enquanto ainda há tempo. É hora do Brasil minimamente olhar com cuidado para tudo isso e a população em geral cobrar para garantir a posse e os bens daquilo que é de todos e não simplesmente daqueles que estão no momento no governo. Quando a gente vê o que aconteceu ali no Galeão, a gente vai assistindo como que esses debates, de certo modo, estão bem longe de ser os debates transparentes. Ninguém sabe ao certo, afinal de contas, qual é o questionamento da própria concessionária e muito menos qual a posição que o governo vai se colocar agora, após a sua devolução. Então, acho que quando a gente olha para isso, a gente já viu situações, essa não é o primeiro caso de devolução de concessionária, e como essa discussão de revisão de contratos, depois de um contrato firmado, assinado no processo de privatização, já demonstra o quão inseguro é o debate, ou quão pouco é feito, pouco transparente, de certo modo, é feito essas discussões, e muito menos as discussões que sucedem depois na manutenção e na operação desses patrimônios que foram então privatizados. Tem a questão do valor, tem a questão do que de fato vai estar dentro da própria privatização, mas acima de tudo é preciso fazer um debate muito sério nesse país de colocar uma empresa que tem a estrutura toda elétrica de transmissão e parte importante da geração sob o seu poder na mão de uma empresa ou na mão de um grupo empresarial. O debate da energia elétrica não é simplesmente o debate de uma mercadoria qualquer, é a base do desenvolvimento, é a base que vai impulsionar, em especial, um crescimento futuro num mundo que se transforma e que tem como matriz a energia elétrica, oriunda de diversas fontes, seja de fonte hidrelétrica, seja de fonte eólica, de fonte solar e mesmo das fontes de carvão, enfim, da termoelétrica. De alguma forma, quando a gente fala no sistema elétrico, nós estamos falando de um setor estratégico e que, de alguma forma, não faz sentido colocá-lo na mão da iniciativa privada, que vai ter, acima de tudo, o interesse na lucratividade, e ninguém garante, inclusive, que esse patrimônio seja passado de um proprietário para o outro, simplesmente deixando a população brasileira e a soberania do país em risco. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.